Carolina Maria de Jesus não se rendeu ao Calvário nem à cruz. Carolina Cambida fez um tour, Sacramento, Estação da Luz. Escrito de angu e até cuscuz, preta velha com brilho que reluz. Benedita Sócrates comparou, na verdade foi sábia e criou. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Santa Efigênia, Paulista e Brás, peregrina caminhando entre guerra e paz. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Carolina que a opressão nunca aceitou, escreveu em numa Estação da Luz, escrito de angu e até cuscuz, preta velha com brilho que reluz. Benedita Sócrates comparou, na verdade foi sábia e criou. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Santa Efigênia, Paulista e Brás, peregrina caminhando entre guerra e paz. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Carolina que a opressão nunca aceitou, escreveu e nunca se calou. Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus. Maria vem, vem não, por que que não vem? Vem não, a Maria vem, vem não, por que que não vem? Vem não. Maria diz que é casada, nessa mulher que vem. Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém. A Maria vem, vem não, por que que não vem? Eu não sei não. A Maria vem, vem não, por que que não vem? Eu não sei não. Maria diz que é casada, que é matame de primeira. Maria sai de casa, passa a noite na gafieira. Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. A Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. Conhece suas alfejas que mora em Copacabana. Maria conta grandeza, mas passa pão e banana. Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. A Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. A Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. A Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. Maria diz que é casada, nesta mulher que vem. Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém. A Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. A Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. Maria diz que é casada, que é madame de primeira. Maria sai de casa, passa a noite na gafieira. Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. A Maria vem não, por que que não vê? Eu não sei não. Conhece suas altezas que mora em Copacabana. Maria conta grandeza,
sei não. Por que que não vê? Sei não. A Maria vem, sei não. Por que que não vê? Sei não. Boa noite, todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui, né? A gente é o nosso quinto encontro às segundas-feiras. A gente tem feito essa roda de conversa importante de estarmos refletindo e nos informando, nos formando, né? E tendo essa oportunidade que é muito rica, né? E hoje nós trouxemos um tema muito interessante, que é sobre a Carolina de Jesus, né? Que é aquela escritora, né? Que era uma favelada, tinha uma vida muito dura, mas ela, em cima da vida dura, ela virou, fez diferente, né? Essa história dela. Então, a gente trouxe duas colegas também muito da luta, dos movimentos, da vontade de mudar e da vontade de estar nessa revolução ética, né, gente? Nós trouxemos aí a Clarice hoje com a Fabiana. A Clarice é professora do município de Barra do Piraí, de Barra Mansa também, né? É dirigente do Movimento Unificado Negro, dirigente é militante, né, do Movimento Negro, né, Clarice? É dirigente do CEP e faz também, terminando aí o doutorado em serviços sociais, ciências sociais. E está nessa luta aí contínua e linda, né, Clarice? E a Fabiana, também, que é um prazer tê-la aqui conosco. A Fabiana é estudante de serviço social, também do Movimento Negro Unificado, e tem essa garra de estar nos movimentos, quer dizer, fazendo a reflexão e fazendo a luta junto, né? Então, hoje nós trouxemos as duas aqui para falar um pouquinho sobre a Carolina de Jesus, essa mulher guerreira, linda, né? Que conta uma história que muitos não conhecem. Eu também conhecia pouco a história, vou conhecer mais hoje com vocês. E eu acho muito importante estar aqui, até diante do que a gente tem vivido, né? A gente está hoje vivendo uma crise social, política, ética, sanitária. Então, a gente está num momento muito difícil no nosso país, né? No mundo, mas no nosso país, né? Hoje a gente está. Eu fiz aqui a pesquisa, nós estamos com. Hoje contabilizou 4.095 pessoas mortas pela Covid-19. Né? Triste tudo isso que a gente está vivendo, né? Com 15 milhões de pessoas desempregadas e fome. Essa é a palavra certa, com fome, né? 15 milhões de famintos, né? Que foi essa história, começou ano passado, a gente sabe que ela já vem vindo há algum tempo e agora, com a pandemia, as coisas ficaram piores. Então, é esse momento que a gente está vivendo, e a gente pensa o seguinte: quando a gente faz um encontro desse, de reflexão, de informação, a gente também está buscando expandir o nosso olhar de empatia, né? É buscar na dor do outro, entender essa dor e querer estar junto para tentar transformar essa dor numa luta com mais dignidade, com mais vitória, né? Com vida. A gente quer vida hoje. A gente tem vivido aí o emprego, a miséria, a doença, a morte, mas a gente tem esperança
em dias melhores. Então, a gente está aqui celebrando a vida. Eu acho que no momento que a gente faz o encontro, cada vez que a gente se encontra, a gente está renovando essa esperança e celebrando a vida. Então, Clarice e Fabiana, vocês são muito bem-vindas aqui conosco, tá? É um prazer muito grande tê-las aqui. E a gente vai começar com vocês agora um pouquinho. Se começa, depois a Fabiana dá continuidade, e a gente vai na nossa conversa, né, estendendo com essas reflexões todas aí que vocês estão trazendo para a gente. Tá bom? Então, Clarice, fica à vontade. E logo depois a Fabiana vai complementando também, e a gente vai fazendo o nosso debate. Tá bom? Tá ótimo, Fátima. Primeiro eu quero agradecer, né, porque é uma honra estar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá sim. Pode falar. Então tá ótimo. Acho que tem o microfone aberto. É o meu que está aberto. Fabiana, acho que é o seu que está aberto, minha amiga. Aí, primeiro eu quero agradecer, né, de estar aqui nessa live fazendo um tributo, né, a Carolina Maria de Jesus. É uma homenagem que já estão fazendo, né, como uma reparação histórica, né, de um país que não reconhece os seus intelectuais negros, que não reconhece os seus escritores negros, onde nas academias o nosso povo negro não consegue estar ainda, né, porque a gente ainda tem o racismo imperando. Então, quando o PT de Barra do Piraí, os companheiros de Barra do Piraí nos convidam para fazer uma live, fazendo um tributo à Carolina de Jesus, é sinal que a gente está caminhando também aqui no Sul Fluminense para esse reconhecimento, né? Porque, na verdade, tudo isso que você falou, Fátima, primeiro, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo também. Espero que vocês mandem perguntas também, porque vai ser muito bom a gente fazer essa troca, né? E agradecer demais essa parceria, Fátima. E assim, tudo que você falou sobre essa atualidade tem tudo a ver com o que Carolina escrevia, sabe, Fátima? É tudo muito atual. Apesar de ser escrito na década de 50 e 60, a gente olha para os escritos de Carolina no Quarto de Despejo, essa autobiografia, a gente consegue perceber o quanto ela diz da realidade, principalmente da realidade do nosso povo periférico, do nosso povo negro, da nossa mulher preta, que chefia suas casas no silêncio, no isolamento, na solidão da mulher preta, que tem várias teorias, várias teses sobre isso, né? Então, o Quarto de Despejo é uma obra de 1948 e fala sobre algo que a gente ainda vê até hoje, né? Sobre as demolições das ocupações, onde estão as pessoas que não têm moradia, não têm teto. E aí, quando Carolina se vê nesse espaço, né, onde estavam lá em São Paulo demolindo, que ela é mineira, mas veio morar em São Paulo, como vários mineiros desse Brasil, morar na cidade grande para poder viver, para poder se manter. E aí ela vem e fala que ela viu, né, essas casas sendo destruídas, esses barracos, para ali serem construídos edifícios. Então, ela olha para aquilo e fala, gente, muita gente vai ser despejada daqui. E muita gente foi despejada e foram morar debaixo da ponte. Então, o que a Carolina refletiu? Isso aqui realmente a favela, é o quarto de despejo de uma cidade. Então, é onde ela coloca, né, nesse diário, nesses escritos, que o jornalista que fez a obra dela, né, ajudou ela a fazer com que os escritos dela, os manuscritos, virassem uma obra, disse que eram cadernos amarelados. Então, esses cadernos amarelados virou best-seller. Né? Hoje, são mais de 58 teses e dissertações que usam Carolina de Jesus. Inclusive, eu terei a honra de usar o livro Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, na minha tese. Então, isso é uma grande honra. Enquanto mulher negra,
eu me sinto muito honrada, porque a Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal, conseguiu fazer, mesmo, né, uma memória póstuma, né, mesmo depois da morte dela, vários anos depois da morte dela, conseguiram fazer essa homenagem muito justa para Carolina, né? Porque ela agora é uma doutora honoris causa, né? Ela recebeu toda essa honraria por tudo que ela fez e por conta dessa reparação. Então, assim, eu fico muito orgulhosa, eu estou até emocionada de estar fazendo esse tributo aqui. Então, o Brasil, muitas vezes, Fátima, não conhece, né, essa obra de Carolina, como você mesmo falou, muitas pessoas ainda não tiveram acesso, porque aqui ainda impera as obras, né, dos nossos autores, geralmente de classe média, né, geralmente não são da periferia, que ficam famosos, né? Haja vista a feira literária que nós temos aqui na Costa Verde. É uma feira onde você, agora, recentemente, que homenagearam um escritor negro, mas geralmente são europeus ou são brasileiros de classe média que já têm uma certa autonomia para a divulgação das suas obras. Então, essas obras marginais, que a gente fala que ficam à margem da literatura, essas obras geralmente não são homenageadas. E Carolina é assim, né? Muitos alunos, muitas universidades ainda não conhecem. E é uma obra internacionalmente conhecida, por isso que nós, brasileiros, precisamos nos apropriar dessa obra, entender quem foi Carolina, quais foram as pessoas, como Conceição Evaristo, que se inspiraram em Carolina para hoje ser o que são, né? E eu acho legal, porque quando você lê como que as pessoas da Universidade Federal resolveram fazer essa homenagem para ela, o que eles falam, né? Então, tem um dos coordenadores que fala assim: essa é uma reparação histórica do esquecimento produzido pelo racismo sobre a história e pessoas negras como Carolina. O outro diz assim: esse reconhecimento acende uma luz na sociedade, porque nós temos uma sociedade estruturada no racismo, e outros intelectuais, outros escritores negros precisam não ter a mesma sorte que Carolina teve, porque, no fundo, quando a gente lê a biografia da Carolina, Fátima, a gente percebe que ela morreu ainda na pobreza, mesmo sendo uma escritora onde a obra dela espalhou, mesmo naquela década, ainda naquela década de 60, espalhou pelo mundo, ela morreu numa chacrazinha, numa casa muito pobre, muito humilde. Então, ela não conseguiu reconhecer uma vida digna, podemos dizer assim, né? Mesmo tendo tanta delicadeza de a obra dela ser espalhada pelo mundo inteiro. Então, para você ver como que o racismo ele é cruel, porque mesmo quando as pessoas têm chance de poder virar o jogo, ainda elas são impedidas por conta da cor da pele. Então, Fátima, eu vou deixar aqui passar uma bola aí para minha companheira Fabiana, que eu estou percebendo que ela está um pouquinho com dificuldade aí sobre a questão da internet dela, mas se ela conseguir falar, eu vou passar essa bola para ela, mas também eu quero bater um papo aqui, né? Eu quero que as pessoas mandem perguntas, eu quero que as pessoas... Eu separei alguns trechos, já que a gente vai trazer o quarto de despejo para os dias atuais, né? Mas eu acho que eu vou deixar aí um pouquinho para você também, Fátima. Tá ótimo. Não, muito bom. Eu acho que esse debate vai ser assim, super rico dessa maneira, sabe, Clarice? Vai ser muito bom. Eu não sei se a Fabiana... ela não conseguiu, ela está com algum problema aí na conexão dela. Ela não conseguiu ainda. Ela falou que lá onde ela mora, a internet dela está muito ruim depois daquela chuva que deu semana passada. Ah, entendi. Ah, que pena. Então a gente podia fazer o seguinte: se você quiser continuar mais um pouquinho, Clarice, ou eu tenho algumas questões que eu queria estar te perguntando. Então tá bom. Então eu vou trazer alguns pontos que eu acho importantes para a gente contextualizar e depois eu paro, porque eu falo bastante. Tá Aí quando é Carolina, eu falo mais ainda. Apaixona, né? Então, eu trouxe alguns...
apaixonam. Então, eu trouxe alguns pontos, Fátima, que eu acho interessante a gente contextualizar, que essa obra de Carolina, na verdade, né, como eu falei, era um diário que ela escrevia ali no caderninho amarelado todos os dias e que depois virou essa obra maravilhosa, que é um livro, né, Quarto de Despejo, um best-seller. Mas ele foi escrito na década de 50, no finalzinho do ano, acho, ela começou mais ou menos no meio de 1959 e terminou no 1º de janeiro de 31 de dezembro de 1960, né? 1º de janeiro de 1960. Então, quer dizer, ela virou o ano escrevendo essa obra. E no dia 16, é muito interessante. E no dia 16 de agosto de 1959, ela escreveu o seguinte: o Orlando Lopes está girando pela favela. Ele quer dinheiro. Ele cobra a luz do câmbio negro. E tem pessoas aqui na favela que estão passando fome. Então, o que isso leva a gente? Leva a gente para essa milícia, né, que ainda a gente vê nas periferias cobrando para que as pessoas possam ter acesso à água, para que elas possam ter acesso à luz, até mesmo a um mínimo de possível, entre aspas, segurança. Então, essa realidade, né, do câmbio, que hoje nós do movimento negro não gostamos de chamar de câmbio negro, mas é esse poder paralelo, né, que existia naquela época, na década de 50, ainda é muito atual. Hoje, o nosso povo que passa fome, para ele se manter minimamente com uma luz, com um gás, com isso nas favelas e nas periferias, ele precisa pagar o poder paralelo para ele poder ter isso. E isso se dá, Fátima, por uma ausência total do Estado. E hoje, né, principalmente, a gente vive isso com essa necropolítica de Bolsonaro e seus aliados, a política que escolhe, Fátima, quem vai viver e quem vai morrer. E a pandemia ela tem mostrado isso, né? A pandemia não escolheu cor e nem classe, mas a política brasileira escolheu cor e classe, porque a política brasileira ela não é para os mais vulneráveis. Então, os mais vulneráveis são os que estão morrendo, são os que estão se contaminando, porque tem que sair para trabalhar, não pode manter o isolamento, e essa ausência de política está matando o nosso povo. Então, o que ela traz aqui, se a gente trouxer para a nossa realidade, a gente vê que estamos falando do ano 2021, né, Fátima? É verdade. Você vê como as coisas se repetem, né, Clarice? Sim. Você vê, aquele tempo, tem 60 anos, né, que ela escreveu o livro. E as coisas estão aí ainda acontecendo da mesma maneira. E ela foi assim, ela conseguiu fazer a leitura desta realidade, e essa leitura a gente vê que as coisas realmente estão aí. A gente ficar cada vez mais indignada, mas a mudança está muito lenta, principalmente para os mais vulneráveis, como você falou, né? Os negros e os pobres, os da periferia e os da favela, conforme ela mesma fala. Ela até colocava no escrito dela, né? Achei interessante essa questão do que ela colocou, que nós, os pobres, somos os trastes velhos. Então, será que esse conceito mudou? Né? Você vê, há 60 anos atrás, ela fez essa leitura. E hoje, no dia de hoje, vivendo o que a gente está vivendo, né? Essa miséria, a fome tomando conta, e a história se repete. A gente sempre pensa que com o tempo as coisas vão mudar, né? E não muda, né, Fátima? Nada disso, porque quando ela fala que os pobres são trastes velhos, né, e que a favela é o quarto de despejo, a gente vê exatamente isso, né? A gente vê que as pessoas que estão na favela, de alguma medida, elas estão sem nenhuma segurança, sem nenhuma proteção, principalmente as pessoas que estão lá, a maioria são negras, né? A maioria absoluta, porque é isso que o Estado reservou para o nosso povo por conta da escravidão, é importante a gente falar isso,
E aí, esse traste que ela cita, Fátima, exatamente esse traste é porque é como o Estado trata, né? Se a gente for ver o sinônimo dessa palavra, né, traste, é como o Estado trata as pessoas pobres, porque durante toda a passagem do quarto de despejo, a Carolina ela vem falando como é duro ser pobre, né? Como é duro passar fome, né? Como é duro uma mãe solteira como ela, de 3 filhos, ter que ter o dinheiro para comprar comida e aquele dinheiro que ela vivia de catar papéis, né, recicláveis e tal, não era o suficiente. E numa passagem, eu até anotei aqui, ela diz, no 13 de agosto de 1959, os filhos comeram e ficaram com fome. Quantas mulheres, Fátima, mulheres negras, mães solteiras, mulheres não negras, hoje que mantêm a sua família, ela come. Outro dia mesmo passou uma reportagem dessa na TV, a mãe falando, eu não como para poder dar para os meus filhos, porque a miséria está voltando com esse poder. Ontem mesmo eu vi uma reportagem falando sobre isso, que as mulheres, as mulheres é que estão sendo o arrimo da família, mas é que mais sofrem essa carência alimentar, né? Porque é onde elas estão vivenciando essa fome de perto e tendo que alimentar os filhos, né? Então, isso está acontecendo aí agora. Ontem eu vi uma reportagem sobre isso, que é justamente as mulheres que são negras, né? E de periferia e das favelas, que estão vivenciando muito de perto essa fome. Muito de perto, muito de perto. E assim, a gente não via isso há muitos anos, né, Fátima? A gente não via isso há muitos anos. A gente tinha conseguido, pelo menos, né, os governos petistas tinham conseguido colocar 3 refeições na mesa do brasileiro. Hoje, os brasileiros não estão tendo condições de ter uma refeição. Então, a miséria voltando, a fome voltando. Hoje, uma especialista da economia falou que esse auxílio emergencial não vai ser suficiente para comprar uma cesta básica, porque não é. Então, ele não vai conseguir reparar a aceleração da miséria e da fome que está tendo e que está em curso no país. Isso é lamentável, né, Fátima? É lamentável porque a gente poderia estar vivendo uma outra realidade, mas acontece que o governo, quem está governando o país, está colocando o lucro em primeiro lugar e a vida em segundo e último lugar, né? E quem produz o lucro está morrendo, né? Pois é isso que a gente tem visto. E aí, até voltando um pouco a Carolina, né, que ela, assim, que ela fala que a fome tinha a cor amarela, Clarice. Ela usava esse termo, que a fome era amarela. Né? Ela usou muito, ela falou da questão da fome, do lixo, do desperdício da comida e a falta da comida. Tinha o desperdício, né, no asfalto da cidade e na favela faltava. Então, ela fez muito. Depois desse termo, Fátima, foi até alterado pelo jornalista que ajudou, né, pelo editor, e a editora pediu para ela tirar esse termo da fome, ela é amarela, e cortaram isso da obra. Mas, na verdade, era o olhar que ela via, né? E a gente consegue contextualizar, né? A gente que já passou por vários perrengues, a gente consegue saber por que ela dizia que a fome era amarela, né? Porque, na verdade... Mas a gente tem uma mania de falar, eu tô amarela de fome, né? Às vezes você tem uma expressão assim que eu acho que a gente aprendeu com ela, então. Eu também acho. Não é mesmo? Mas eu acho que foi é muito interessante hoje a gente fazer essa leitura e essa reflexão, porque realmente, né, traz para a gente de uma maneira bem concreta, né, tudo que a gente está vivendo ainda. Né? E aí, esse tempo todo de política pública, será que política pública, este período do governo petista a gente até acompanhou, né? Mas, infelizmente, houve essa interrupção e a coisa se e hoje está cada vez pior.
E a gente fica vendo como que isso é triste. Realmente, eu acho que uma política que não sirva os menos favorecidos, os mais vulneráveis, não é uma política, né? Porque a política tem que ser comum e daqueles que mais precisam. E hoje a gente está vivendo exatamente o contrário, né? Exatamente. E ela tinha uma frase que falava assim lá no diário dela: e os preços atuais? Isso não é mundo para pobre viver. Então, hoje, essa política, realmente, Fátima, essa política não dá Não, para a gente viver, né? Porque a gente não consegue mais nem é viver, né, Fátima? A gente pode dizer que a gente não consegue sobreviver diante de tanta ausência de políticas que vão acabar com a fome, acabar com a miséria, acabar com o racismo, acabar com o machismo, com a xenofobia. Então, assim, e colocar de volta, né, o Brasil no caminho de igualdade de gênero e raça. Então, realmente, essa política que está hoje, Fátima, ela não nos serve. E isso não é só o Brasil que precisa ver, né? Porque o mundo está vendo, né? A gente hoje virou referência de um país que está totalmente descontrolado. E a pandemia, Fátima, é importante a gente dizer isso, não é que a pandemia veio trazer isso, né? A gente já tinha desigualdade educacional no Brasil, a gente já tinha desigualdade de raça, de gênero profundas. A pandemia apenas descortinou e mostrou como que o Brasil é de fato, né? É verdade, né? Foi muito. Isso realmente tem sido impactante, né? Cada dia a gente tem a clareza. Mas, Clarice, voltando um pouco a Carolina, uma outra questão muito importante dela, né? A fé que ela tinha uma fé transformadora na escrita e na leitura, né? Você vê, ela só estudou 2 anos, ela só frequentou a escola 2 anos, né? Então ela teve pouco tempo de escolaridade, mas ela acreditava tanto nesse poder da escrita, da leitura, né? E ela fez disso mesmo o seu dia a dia. Isso eu achei muito legal. Eu acho também um exemplo muito positivo, porque geralmente as menos favorecidas estudam pouco e acabam nem tendo oportunidade de gostar disso, de dar atenção para o conhecimento, para a leitura, para o estudo, devido à vida que leva, né? E ela veio mostrar esse exemplo, né, de que, com toda a vida difícil que ela tinha, de trabalhar o dia intensamente, mas ela tinha o tempo dela de leitura e o tempo dela de estar escrevendo e fazendo os relatos da vida cotidiana da favela. Então, eu achei que é um exemplo muito positivo, né? Até a gente está contando mais para as nossas crianças, para as nossas mães mesmo, das escolas públicas, que a gente tem esse contato maior, né? Mostrar o quanto que é importante o conhecimento, o estudo, frequentar a escola e poder, através desse conhecimento, driblar essa realidade, né? Transformar essa realidade. Ela não conseguiu tanto, mas eu acredito que por ela ter conseguido escrever um livro, né, contando esses relatos e passar para o mundo essa história, ela fez a formação pela escrita, né? E isso foi uma coisa muito, muito bonita. E ela falava assim, é bem interessante isso que você trouxe, Fátima, porque eu até me emociono, né? Como que a escrita muda vidas, né? Ela dizia, quando eu não tinha nada para comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução, mas eu não. Eu escrevi o meu diário. Quer dizer, cara, a leitura, a escrita, eu falo isso para os meus alunos e você também, né, Fátima? Leva a gente para um outro mundo, né? No subjetivo e no objetivo também. Então, a leitura levou
Carolina para uma outra dimensão, né? Porque realmente ela falou que vivia até entre os marginais um período da vida dela. Ela poderia ter virado qualquer coisa, mas ela virou uma escritora, né? Pois é, eu acho que é um exemplo muito, muito bonito para a gente estando para as nossas das classes populares, sabe? Para as nossas mães mesmo, mulheres, que de repente acham que a vida é aquilo só, né? Não tem mais nada para fazer e de repente tem um mundo para ser construído. E ela mostrou isso, né? Que tem esse mundo, não é mesmo? E É três verdade. filhos, criando três filhos, né? Três filhos, dois meninos e uma menina, né, Clarice? Ela tinha uma menina, né, que chamava Vera, e dois meninos. A Vera, acho que era a mais novinha dela. Ela teve um filho com cada companheiro, né? E isso é sempre trazido na biografia dela, porque ela dizia que homem impedia ela de viajar na literatura, ia impedir ela de viver a vida literária dela, então ela não queria saber de casar, né? Então ela passou por todos os perrengues dela, mas se submeteu a ser chefe da família dela, chefiar a família dela com muito orgulho, né? Nossa, muito, eu acho que realmente ela foi uma protagonista, né? Mesmo, a gente costuma até falar que o local de fala, a gente tem usado muito esse termo hoje, o local de fala. Ela usou muito bem o local de fala dela, né? Ela falou aquilo que ela estava vivendo e de uma maneira bem soberana, né? Não foi de uma maneira subordinada. Ela foi insubordinada, né? Ela foi insubordinada, porque no mundo que ela vivia, ela conseguiu fazer da leitura e da escrita o foco maior, né, da vida dela. Né? E é interessante, Fátima, que ela escrevia no meio, ela mesma dizia, né, no meio de tanta miséria, escrever, gente, tem que ser coisas bonitas, mas eu vivo no meio de tanta miséria, como que eu vou escrever? Eu só vejo tristeza, mas ali no meio daquela miséria, no meio daquela tristeza, no meio daquela sujeira, ela conseguiu encontrar poesia, né? E é isso que encantou o mundo inteiro, porque apesar o olhar dela da favela, da pobreza, da miséria, virou poesia, né? Porque virou resistência, né, Fátima? É importante virou resistência. É verdade. Virou resistência, palavra mágica, né, Clarice? É isso mesmo. Hoje a gente está, né? Hoje a gente vê o quanto que é importante você não desistir, né? Tá tudo difícil, mas eu estou aqui tentando fazer diferente. Então é um exemplo muito bonito, né? Aí eu até tenho uma pergunta aqui, Clarice, que de repente, se você falar um pouquinho, tentar responder, né? E a gente vai conversando sobre ela, que na música do Rapa, né? Ele fala que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. O que você acha que é mesmo que acontece? Que a gente acaba, diante do que a gente está vivendo, a verdade que a Carolina coloca para a gente no livro dela, né? E hoje o que a gente está vendo, que a violência está muito presente nas classes menos favorecidas, até por conta de toda uma carência, né? E aí o quanto que eles são perseguidos e sempre discriminados, né? Então aí o rala isso na música dele. Então que todo camburão lembra vinegreiro, porque a gente acaba sempre prendendo mais o preto e o pobre, né? E ele está muito mais vulnerável à violência mesmo, mas devido a toda essa situação de vida, e que ela coloca muito isso no livro dela, fala muito sobre essa questão, né? Daquela confusão na favela, e ela vendo aquilo tudo, ela não aceitava, também não existia nada que pudesse ajudar também ela a entender aquele mundo. E hoje não tem muita diferença, né? Você vê que hoje ainda isso acontece. Então, geralmente, nessa violência, tudo que a gente está vivendo,
o negro e o pobre é que é pego para ser punido, que só está sendo morto, né? Aí, se você falar um pouquinho sobre isso, eu acho interessante também, sabe? Nossa, isso é muita realidade, porque quando a gente fala, né, do camburão, né, e essa música, ela é muito real, a gente lembra logo da polícia que mata, né? Então, nós temos uma É, polícia forjada ainda no sistema ditatorial, né, da época da ditadura, que foi formada ali e carrega esses rastros negativos até hoje. Então, a é, gente tem uma polícia treinada para prender e matar o pobre, principalmente o nosso povo jovem negro, nossos meninos jovens negros, eles são alvo dessa polícia, né? Eu estava fazendo uma palestra lá em Niterói, uma época, uns 2 anos atrás, e um jovem de 19 anos que mora na favela de Niterói virou para mim e falou assim: Clarice, a gente fez uma roda de conversa e ele falou para mim assim: Clarice, eu tenho que chegar em casa até X hora, porque depois desse horário eu viro alvo. E ele não é o único, Fátima. Milhares de jovens como aqueles, aqui na nossa cidade, em Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda, na grande cidade, na capital, Brasil todo, os nossos jovens são alvos. Porque a nossa polícia, a maioria daquela polícia, que também veio de lá de onde eles vão matar, mas é feito todo um treinamento para eles virarem opressor, né? É o oprimido que vira opressor e que é treinado para matar o próprio irmão. E quando a gente vai para as cadeias, para as prisões, quem está lá encarcerado? Os nossos homens, os nossos companheiros e companheiros de nossas companheiras, né? Aí é onde a gente volta para a questão da solidão da mulher preta, porque dentro de um dos aspectos está o encarceramento do seu parceiro. E também um dos aspectos que leva a nossa mulher preta a ter que chefiar seus lares. Então, assim, uma coisa puxa a outra, sabe, Fátima? Então, todo camburão tem, sim, um pouco do navio negreiro, porque o racismo, né, o mesmo racismo que estruturou a escravidão por mais de 300 anos, Fátima, é o mesmo racismo que mata dentro da polícia que deveria cuidar da segurança do nosso povo, é esse racismo estrutural que vê. Né? Eu tenho uma amiga que é escritora, Clarissa Lima, e ela fala: o primeiro movimento nosso é a cor da nossa pele. Então, antes de olhar para nós com qualquer outro pensamento, eles olham e falam: é preto. Entendeu, Fátima? Então, ela fala isso, é o primeiro movimento. Depois a gente pensa, o que a Clarice é? Mas ela é uma mulher e é preta. Então, ali já tem vários fatores que impedem qualquer degrau a mais, entendeu? Então, você tem que provar o tempo todo que você é capaz, você tem que provar o tempo todo que esse espaço é seu, e às vezes você tem que brigar por esse espaço. E às vezes até os próprios companheiros e companheiras de luta não entendem. Quando você luta para estar em algum lugar, é porque querem te tomar aquele lugar o tempo todo. O tempo todo quer dizer que você não pode estar naquele lugar, né? E quem assiste a Big Brother é a escória da escória, né? Que a Rede Globo tem. Mas quando você faz uma análise crítica dos pensamentos das pessoas que estão ali, você consegue entender o pensamento do brasileiro. O brasileiro acha que é natural falar que o meu cabelo é igual Bombril. O brasileiro acha que é natural comparar o meu cabelo com o Homem da Caverna. Porque é natural, é uma brincadeira. Entendeu? Então, assim, naturalizou o racismo, naturalizou, virou normal. Doida é você que fica vendo mimimi em tudo, né, Fátima? Então, a gente ainda tem muito a caminhar, a gente tem muito a quebrar, né, paradigmas que estão enraizados na cultura, né, Fátima? E a gente não lamentável. percebe, a gente até percebe que a escravidão ainda está presente, né, Clarice? A escravidão ainda não acabou, então. A gente percebe que ela não está extinta. Né? A gente está num momento interessante que a gente está podendo falar sobre ela
e há todo um movimento que a gente percebe que que precisa melhorar, e esse debate, essas lutas são muito positivas, claro, mas sabe que ainda está muito triste, né, na vida das pessoas, principalmente dos negros, né? Sim, Que, por isso e que a as gente não pode mulheres, desistir, né? é verdade, e as mulheres acabam sendo ainda mais ainda, sofrem mais ainda com essa situação, né? Porque é tudo muito em cima dela, ela que tem que estar cuidando disso tudo, são, né, possível de estar cuidando. Então a gente vê que está muito presente, não está extinto. Né? Quando o Rafa fala isso, que um camburão lembra um navio negreiro, ele já coloca mais ou menos essa história bem presente aí, né? Nesses momentos nossos. E a Sim, própria Carolina, ela enfatiza isso, apesar dela, ela falava que ela gostava de ser negra, ela gostava da cor dela. Ela até fez algumas declarações a isso, mas ela tinha toda uma percepção de quanto que o negro, né, era realmente o que era excluído do contexto. E é isso que se repete a cada dia ainda, né? Está muito presente é ainda. verdade. É assim, uma coisa é muito presente, a escravidão está muito presente e a gente ainda tem muito para lutar, né, para caminhar para uma É, igualdade racial no Brasil, igualdade de gênero. A gente está longe com essa ausência de política, a gente está retrocedendo, né, vários pontos. A escola sem é, partido não virou lei, mas está sendo aplicada, não pode mais falar de gênero, uns até brincam, né? Nem gênero alimentício a gente pode falar na escola mais. Então a gente ainda tem muito a caminhar, sabe? Então é por isso que a é gente precisa verdade. dos movimentos, né? A gente precisa das É. pessoas. Eu sempre falo nas minhas palestras, quando eu vou nas Hum, escolas, me convida, eu sempre falo, Fátima, não adianta você não ser é, racista, você tem que ser antirracista. E ser é. antirracista é você lutar junto com o povo preto contra o racismo no Brasil, né? É, até acredito que todo mundo ainda tenha algo de racismo. Você vai desconstruindo cada dia, sabe, Clarice? Porque você foi Sim, educado numa sociedade desta natureza, né? Então a gente, a cada momento desse, num debate, numa informação a mais, você está ali trabalhando esse seu sentimento, né? Essa sua sim, percepção e desconstruindo, é isso que é importante, porque realmente sim, falar que você não tem, o racismo não está presente, ele está presente, porque cada dia que você está vivendo, ele está aí, né? E você acaba sendo parte. Mas o importante é você estar preocupado com isso, preocupada com isso, e cada desconstruindo esse conceito. Eu acho que isso é sim, importante a gente estar pensando, né? De destruir sim, mesmo e ajudar nessa luta toda, sim, Fátima, né? e Você com o vê até coração o bem aberto. próprio. Eu tenho uma amiga, Ah, pode falar. não, eu tenho uma amiga que sempre fala, Clarice, quando você me fala que eu falhei em alguma palavra, porque até uma palavra, um termo, né, está enraizado a cultura racista. Então, quando É, você me corrigiu, outro dia a gente estava numa reunião, ela falou, quando a Clarice me corrigiu de um termo que eu usei, que eu achava que era normal, mas que a Clarice me mostrou que era racismo por tais e tais e tais aspectos, eu percebi que eu tenho que realmente parar e pensar. Porque quando você faz é, isso, Fátima, que você está falando, a gente tem o é, racismo, mas se eu estiver aberta para poder desconstruir, já é o primeiro passo, né? Já é o primeiro é. passo. Não, eu até achei interessante que a Carolina de Jesus relata no livro, não sei se você lembra desse pedaço que ela fala, que ela estava escrevendo, acho, num lugar externo, em algum lugar externo, passou uma criança com a mãe.
Aí a criança falou para ela: e essa nega fedida fazendo o quê? Escrevendo? O que ela está escrevendo? A mãe não falou nada, deixou a menina falar. Ela falou: pois é, e a mãe não chamou a atenção da filha, deixou ela falar aquilo para mim, quer dizer. Uhum. E ela até fez essa observação. Realmente, né? Quanto que você vai construindo o racismo, né? Uhum. Porque uma E naturalizando. criança, a criança não nasce racista, né? Uhum. Ela vai se tornando se ela tiver realmente ninguém para estar educando, conversando sobre isso, né? E aí ela relata isso no livro que ela estava escrevendo, né? E a menina achou como é que pode uma negra fedida escrevendo? Escrevendo. Negra, de E repente, é assim, só para trabalhar, né? Não não é, serve para escrever, não serve para não estar nos pode espaços escrever. de posição, não serve para representar outro povo, né? Só serve Pois para é, trabalhar nos só serve para subempregos, né? trabalhar e É, trabalhos isso é muito pesados. e trabalhos pesados, né? Porque é forte, É, aguenta, né? A gente ainda tem essa aquela cultura de que o negro é, não é uma representatividade importante que pode estar em qualquer lugar onde ele quiser. E quando uma Carolina fala isso dessa mãe, ela traz também para a gente uma realidade que eu vivo dentro da minha sala de aula. Há pouco tempo eu trabalhei com educação infantil, Fátima, e eu tinha uma aluna muito branquinha que não sentava perto dos negros de jeito nenhum. Aí pegou a é, professora antirracista, né? Aí não prestou. Foi uma bagunça na escola, porque eu chamei mãe, chamei pai, avó, papagaio, periquito. Só sei que o negócio no fim do ano, minha filha, foi um reboliço na escola, mas no fim do ano a gente conseguiu transformar aquele povo em povo não racista. Porque, na verdade, uma criança de educação infantil não querer sentar perto de uma criança negra, porque tem medo, ela tem pois todo um é, histórico na família dela de racismo, né? é, Então, a escola é um lugar fundamental. Por isso, viva a Lei 10.639, 11.645, para a gente poder instituir de fato, né, a cultura africana, porque é na escola. Eu, como professora há 30 anos, Fátima, eu defendo que o espaço da escola é um espaço para a gente desconstruir muitos conceitos, né? muitos conceitos, é verdade. Agora, Clarice, uma outra coisa que eu achei interessante, eu achei um pensamento do Martin Luther King, e ele fala o seguinte: nossa vida começa a terminar no dia em que fica em silêncio sobre coisas que importam. Quer dizer, quer dizer, ele falou há bastante tempo atrás, né? Realmente, né? Você ficar em silêncio, você ser omissa diante do que está aí acontecendo, né? A questão do racismo, a questão da violência, os mais vulneráveis. E eu não me importo, não é comigo, deixo para lá. Fico indiferente, né? Eu achei muito interessante essa fala dele aqui, sabe? Que realmente acho que a vida começa a terminar, porque se você não se coloca na condição do outro também, né? Se você não se coloca no lugar do outro, eu estou nesse espaço desse mundo, eu tenho que estar ali tentando fazer ele ficar cada vez melhor, formando, né? Eu sou indiferente, eu não mudo nada. Eu costumo falar, Fátima, que o silêncio ele é uma arma poderosa. Por isso que eu sempre falo que não adianta não ser racista. Você tem que ser antirracista. Porque quando você é antirracista, você vai se indignar se você vê alguém cometendo racismo. Se você é antimachista, você vai se indignar quando você vê alguém cometendo machismo. Agora, se você se silenciar, o que muita gente faz ainda, Fátima, além de você estar compactuando com aquela situação, você está deixando de desconstruir e de ajudar na luta. Então, o silêncio ele não pode acontecer nunca. E isso que você falou, Fátima, essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Não é comigo, mas poderia ser. Então, quando você pensa assim, se a gente tivesse, né, Fátima, nesse momento pandêmico,
várias pessoas pensando assim, a gente não teria festas clandestinas. Mas como não morreu ninguém da minha família, dane-se, vou usar máscara para quê? Eu vou divertir, eu vou para festa clandestina, não quero nem saber da Covid, né? Então, às vezes, as pessoas precisam sentir na pele para conseguir perceber o quanto dói, né, uma ferida, né? Enquanto não estiver na pele dela, muitas pessoas ainda não conseguem sentir isso, Fátima. Isso é lamentável. É verdade, Clarice. Eu acho que a indiferença ela é um sentimento muito ruim. A hostilidade é um tipo de hostilidade, né? É como se a pessoa é invisível. Eu não estou enxergando você ali. Eu estou sendo indiferente, eu não estou enxergando, né? Então não faço nada para aquilo para mudar. É muito ruim, muito triste mesmo. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito esse sentimento aí, né? Eu tenho muito a ver com tudo que está acontecendo ao meu redor. E eu tenho que estar junto, mudando essa realidade. Isso é muito importante a gente trabalhar isso, principalmente com as crianças, né? Que estão começando a conhecer esse mundo e elas têm que ter dessa forma, de uma maneira mais solidária, mais fraterna, menos preconceito. E a gente sabe que isso tem muito a ver com a educação, com a escola, mas com a família também, né? Também. Uhum. Muito. Agora, Clarice, eu não sei se as pessoas. A gente já está com. São 8h25, né? E a gente tem um tempo aí para as pessoas também, se teriam algumas perguntas de alguém. Já são 8h25, a gente nem já sente são a hora passar. Aí já tem, pois é, já tem, a gente nem sente, a gente vai falando, né? Mas tem que deixar o outro lado falar também, não posso só eu falar com você. Tem que estar falando também com quem está nos assistindo, né? Aí a Cida pergunta, a Cida coloca aqui, Carolina de Jesus, ela fazia diário. Ela ensina todo mundo que deveríamos bem fazer diários. E quem sabe transformar esses diários em livros? Muito legal. O que você acha, Clarice? Ela está perguntando para você, a Cida, que realmente os diários da Carolina se transformaram em livros. E a gente podia estar enfatizando a questão dos diários para outros livros surgirem, né? Outros escritores surgirem através dos diários. Ô, Cida, sua linda. Ai, Cida, você é muito especial. Olha só, eu tenho diário. Eu vou contar um segredinho aqui. Eu tenho diário. Quem sabe um dia ele vai virar um livro, né? Porque eu acho muito legal a gente anotar tudo no diário. Eu tenho diário desde que eu era criança. Assim, antes de eu começar a fazer magistério, eu já tinha diário. Que pena que eu não fui guardando, eu fui jogando fora. Mas agora eu sei, depois de adulta, eu tenho diário, de vez em quando eu escrevo nele, coisas importantes. E eu creio que dali vai sair um livro, porque... Pois é, menina, eu me arrependo amargamente. Depois que eu conheci Carolina Jesus, eu me arrependo amargamente. Mas você que não começou um diário ainda, comece um diário, porque todo mundo tem história linda para contar. E ali o diário um dia pode virar um livro e a gente aí, né, seguir os passos da Carolina de Jesus. Eu acho incrível. Eu aconselho todo mundo a ter um diário, mesmo porque o diário é o nosso psicólogo gratuito. É verdade. Aí. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aí. Ah, tem do Jorginho. A Carolina de Jesus escreveu assim: quem não tem amor, mas tem um livro, tem uma estrada. Como você acha que deve ser nossa estrada a partir de agora, com todos esses preconceitos aí, né? O Jorge te pergunta, Jorge, Clarice. meu querido. Um abraço apertado em você, Jorginho. Eu acho que a nossa estrada, né, sempre tem que ser aquela estrada que trilha para os caminhos de combate ao racismo, de combate ao machismo, combate à homofobia. Essa luta, Jorginho, que você trava aí na cidade, que todos vocês aí de Barra do Piraí já travam lindamente, uma cidade que eu sempre falo, né? Eu aprendi a amar, porque eu trabalho aí há 30 anos, né?
Então, essa estrada linda que a gente constrói, né, com as nossas lutas. Hoje mesmo eu estava falando com 2 companheiros, muitas vezes a gente tem vontade de parar no meio do caminho da nossa estrada, mas aí a gente olha para trás para os nossos ancestrais e percebe que eles caminharam estradas muito mais duras, né? Muito mais secas do que nós estamos caminhando. Aí a gente segue em frente na nossa estrada e continua a construir esse caminho, porque é caminhando que se faz o caminho, né, Jorginho? Então a nossa estrada tem que ser assim, plantando as melhores sementes. Nós não somos perfeitos, nós erramos, mas a gente tem que fazer um esforço, né? Um esforço de apagar o nosso eu, para a gente ter essa sensibilidade de pensar no outro, porque a gente não está construindo para nós, isso eu já tenho certeza, mas a gente está construindo para quem vem aí, assim como os nossos antepassados construíram para a gente hoje, né? Então, que a gente tem essa estrada aí, tem muito caminho para a gente caminhar. É verdade. Vamos ver se tem mais alguma. Agora é da Adriana, né, Adriana? A desconstrução do racismo precisa ser feita a partir do conhecimento da cultura que nos foi imposta, do que foi ensinado nas escolas de ditadura, da história que foi omitida. Aí ela pede para você falar sobre isso, né? Como que a gente, como que o racismo está presente nessa história que também não foi contada, né? E que de repente foi escondida e que de repente muitos usaram disso para poder mostrar que estavam certos, é esse mesmo, é o outro, aquele é menos, vai ficar lá embaixo mesmo. Eu entendo um pouco assim, e a ditadura enfatizou muito esse sentimento, né, da superioridade deles, né, e a inferioridade dos mais pobres, dos mais menos favorecidos, e isso ficou ainda e está muito presente, né? E é necessário que a gente estar desconstruindo isso. E o racismo passa por aí. E é isso, Adriana, se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso, a desconstrução do racismo precisa ser feita a partir do entendimento da cultura que nos foi imposta, né? Então, a gente vai, à medida que a gente vai entendendo aquilo que nos passaram um tempo atrás, e que aquilo não é o melhor caminho, eu preciso mudar esse sentimento que eu tenho que desconstruir isso, tem que ter essa percepção, né? Muita gente até nem tem, né, o Clarice? Sim. As pessoas nem percebem que elas estão agindo daquela maneira, que é uma maneira racista, uma maneira preconceituosa, nem percebem. Mas é importante que a gente faça reflexão, né? E comece a fazer de uma outra forma e construindo, né? Outras percepções aí, né? Porque eu acho que a nossa geração passou muito isso, né? Essa omissão, a indiferença, o preconceito, né? As coisas mesmo que não pode falar sobre isso agora, isso no instante. Então a nossa geração viveu muito isso, né? E hoje a gente está vendo que ainda estamos nessa história, ainda não mudou tanto, mas pelo menos a gente está falando sobre isso. E de falar a gente pode estar mudando. Né? É verdade, e essa pergunta da Adriana, ela é fantástica, porque mesmo com toda essa política de revisão dos livros didáticos, até pouco tempo, quando eu estava escolhendo livros didáticos na minha escola, eu encontrei lá um texto lá no livro de história. Os negros que eram filhos de escravos. Quantos anos o movimento negro e as pessoas antirracistas têm lutado para desconstruir esse termo, né? De que nós não somos filhos de escravos. O nosso povo era livre e foi escravizado no regime colonial aqui no Brasil. Então, um termo desse muda todo o conceito de um aluno, né? Que está ali dentro naquele banco escolar. Porque eu só fui conhecer a minha história, a beleza, a lindeza da minha história, quando eu já era uma aluna do magistério.
porque os livros que eu estudei mostravam o quê? Meu povo com o braço acorrentado, o meu povo sendo chicoteado, o que ainda a gente está desconstruindo enquanto movimento negro, em algumas fazendas, Fátimas, aí de pertinho de vocês, Barra do Piraí, Vassouras, que ainda traz a história, né, do povo negro como um povo que é escravo e que tem que apanhar mesmo. Aí, e tem que continuar escravo. E tem que continuar escravo. Então, essa pergunta da Adriana, ela é muito importante, porque essa cultura que insiste em permanecer, ela ainda está viva. Ela ainda não morreu. Está viva. Então, para desconstruir isso, é o que a gente falou aqui, né, Fátima? É um movimento contínuo, junto com a luta antirracista, independente da cor da sua pele. É o tempo todo você desconstruindo e prestando atenção. Peraí, deixa eu ver, isso é racismo, peraí, isso é machismo, eu preciso interferir, né? E fazer isso. Nós, Adriana, né, nossa companheira aí de luta, tantas outras pessoas que são companheiros de luta, essa pergunta ela é fundamental, porque essa dinâmica de desconstrução, ela vem assim, a partir dessas análises simples, não são profundas, são análises simples de um simples termo de um livro, né, que traz aí de uma simples peça teatral que as pessoas pagam para ver, mas que estão ali reforçando aquilo que a gente tenta desconstruir por muitos anos. Né? Então, é uma cultura muito, muito enraizada e que está muito viva ainda. Né? É verdade. Eu até me lembrei agora É até interessante a gente também fazer uma leitura, um debate sobre a Guerra dos Canudos. E você vê a Guerra dos Canudos também tão importante, né? O quanto que foi dura aquela guerra e quase ninguém conhece assim a história real. Para live, hein, Fátima? É verdade. Dá uma boa, né? Bem rica, né, Clarice? Tá, um debate bom. Ih, tem muita coisa boa para falar da Guerra dos Canudos. Falar da Guerra dos Canudos, né? Eu não sei se vai ter mais alguma pergunta. Tem mais, Jorginho? Vamos ver. A Carolina de Jesus escreveu: quem inventou a fome são os que comem. O que temos que fazer para melhorar a divisão de renda igualitária para todos e todas na nossa sociedade, sem miséria e sem fome? Pois nós queremos, né, Jorginha? Né, Clarice? Nossa, vamos dividir esse pão. Vamos dividir esse pão, Jorginho, porque é pouca gente com muita e muita gente sem nada, né? É o país da desigualdade. Você vê política pública, né? Política pública. Você vê aquele prefeito, não sei em que lugar aí, né? Que está multando quem está dando quentinha para os moradores de rua. Não sei em que lugar aí que está acontecendo isso. Não ouvi dizer, não. É um prefeito, esses dias aí surgiu essa história do prefeito multar quem dá quentinha para moradores de rua, que não pode fazer isso. Sabe? Quer dizer, olha só uma coisa tão pequena. E olha como está a situação hoje, a nossa realidade, né? Ainda tem essas pessoas que vêm para querer multar, está tentando ajudar quem não tem, né? Eu até vou saber melhor dessa conversa, mas houve isso na manchete jornalística, sabe? Prefeito agindo desta maneira. Mas é isso. Então, essa pergunta do Jorginho, eu acho que tem muito a ver com isso com que a gente está fazendo aqui, né, Clarice? Eu acho que o momento que você para conversar sobre esta realidade, eu acho que tem que ter uma ação, né? Toda conversa tem que ter uma ação, algo concreto para aquela situação que a gente está falando melhorar e ser transformada, né? E é isso que a gente está pensando, que a gente precisa fazer muito agora, né? Você vê esse auxílio emergencial, que seria algo de suma importância nesse momento, está suspenso,
ou diminuiu muito a quantia, não poderia acontecer, está aqui ainda gritando por esse auxílio emergencial, ele tem que estar ainda presente na mão das pessoas que precisam, daqueles que ficaram sem emprego. É uma das questões que a gente teria que estar mais à frente, brigando por isso, né, Clarice? Esse auxílio emergencial não poderia acabar, né? Jamais. E outra coisa, ele não poderia ter diminuído o valor e nem o número de pessoas Valor, beneficiadas, pois né? Então, é a gente tem verdade. várias mães aí que são chefes de família que não conseguiram pegar em 2020 e agora em 2021 não vão também, porque quem não pegou em 2020 está eliminado, paredão para quem não pegou em 2020, sendo que a vida de muitas pessoas de 2020 para 2021 mudou da água para o vinho. Então, assim, e é importante a gente falar que esse projeto, né, isso não é uma coisa que está acontecendo aleatoriamente, é um projeto de morte, e a gente precisa de 250, que não paga uma cesta básica, né? Você vê, o ano passado era R$600, foi até janeiro R$600, né? Com muita luta saiu R$600. Aí agora ele diminuiu para 150. Isso é uma das questões aí que o Jorginho coloca. A gente tinha que lutar por esse auxílio emergencial, ele não poderia acabar. É o mínimo que a gente pode estar fazendo nesse momento. A fome, você vê, milhões de pessoas passando fome hoje no nosso país. 15 milhões. Pensa bem, olha, é uma coisa incrível isso aí, né? Muito triste. Não sei se teria mais alguma pergunta, João. Tem mais uma aqui da Cida, então, vamos lá. O racismo está tão forte hoje que a maioria das nossas parlamentares eleitas estão sofrendo ameaças de morte. Racismo, machismo, fobia. Em tempo de pandemia, como deveríamos reagir? Pois é, essa aí é a denúncia constante que a gente tem que estar fazendo diante disso, né, Clarice? É o tempo todo denunciando e colocando para as pessoas, colocando os nomes das pessoas que fazem isso, que estão agindo desta maneira. E é uma luta que não pode acabar nunca, ela tem que estar presente a cada momento, né? E hoje, mais do que nunca, em tempo de pandemia, a gente está na luta. Então, não tem como a gente fazer essa denúncia abertamente nas ruas, mas essa denúncia tem que ser feita pelas redes sociais, nos debates aqui, lá a gente possa estar organizando para conversar sobre isso e colocando os nomes de quem são essas pessoas aí, agindo desta maneira, né, com essa questão da homofobia, racismo cada vez maior ainda, né? Ô, Fátima, eu acho importante essa pergunta da Cida, porque nós estamos longe ainda de termos pessoas LGBTQI+, pessoas negras, pessoas trans, né, mulheres. Elas estão sendo ameaçadas de morte. Estão sendo ameaçadas de morte. Mas isso também faz parte do projeto, né? Porque hoje as pessoas que compactuam com Bolsonaro e aliados é porque pensam igual a ele. Então, são pessoas racistas, machistas, homofóbicas, e infelizmente dentro da educação, na escola que eu trabalho, na escola que você trabalha, onde a gente convive, está cheio disso. E aí a gente pega e vê essas mulheres, né, e essas pessoas LGBTQI+ eleitas sofrendo todas essas ameaças de morte, tendo o carro quebrado, a casa tendo, né, tiroteio na casa. Então, isso tudo é um véu que se rasga para mostrar o que nós debatemos aqui nessa live o tempo todo. Para mostrar, sabe o quê, Fátima? Aí não é o seu lugar. Sai daí ou você morre. É o que fizeram Você é um lixo. Para eles, né? As pessoas é um lixo. Essas é o que fizeram com Marielle. Não tem vida, sua vida não importa. Então, para eu te matar, é muito simples, entendeu? A vida não tem valor nenhum, você não tem valor nenhum. Morrer é o melhor caminho, né? Por isso que a gente precisa de muitas pessoas iguais a essas nos espaços, sabe, Fátima? A gente ainda está muito subrepresentado.
É verdade. Nossa, ainda temos muito o que fazer, né? Muito ainda. Mas eu acho que foi um avanço grande nessa metade de eleição esse ano agora, né? Quantas pessoas na condição, né, trans, mulheres mesmo, quantas mulheres foram eleitas. Isso foi um avanço que tivemos eleição agora, nesse pleito agora, como que isso aí, por isso que está incomodando, né? Sim, As mulheres trans, as mulheres, então os homens não aceitam. Imagine essas pessoas estarem ocupando esses lugares de tanta importância, né? Então sim. houve um avanço bem positivo em relação a essa visibilidade dessas pessoas e elas resistindo nessa luta, né? Correto. É Eu isso. acho que está terminando perguntas. Eu tenho até. Aí eu queria, se a gente estiver já quase terminando, né, Clarice? Eu queria estar fazendo uma reflexão em cima do que o Leonardo Boff fala, né? Que eu acho muito, muito legal. Ele fala que a esperança tem duas irmãs, né? Que é a indignação e a coragem. Então, a esperança ela constrói, né, a partir dessas mães que presentes também com ela, né, que é a indignação. Eu não posso me calar diante daquilo que está errado, que não pode acontecer dessa maneira. Eu não vou me calar diante do racismo, da indiferença, da discriminação, e eu vou ter a coragem, né, de estar denunciando e luto contra todas as situações de discriminação aí. E você constrói, aí você pode realmente projetar essa esperança, que é o lançar, né? É a esperança com ação, é a esperança que não vem pronta, ela não está ali prontinha, mas ela vai ser construída a partir dessa indignação, né, das coisas erradas que a gente não aceita, que a gente tem que denunciar, tem que falar e ter a coragem, né, de ações que realmente mude essa realidade. Então, eu achei muito legal essa fala dele, ele fala muito sobre isso, e a gente podia estar trazendo nesse momento aí tão difícil da nossa vida, né, nesse país, nesse mundo, e hoje, mais do que nunca, no nosso país, nessa crise ética, social e sanitária que a gente tinha. Então, a esperança é presente, mas ela só vai ser realmente concretizada e real se nós tivermos essa indignação, não perder a indignação e não perder a coragem de denunciar, de lutar por uma realidade melhor, né? Aí é um pouco isso, Clarice, que a gente. Tomara que as pessoas tenham gostado, eu achei muito interessante esse tema. Eu passei também a conhecer da Carolina de Jesus, né? Ela veio trazer, foi uma inspiradora, né? Para a gente. Imagina se ela não existisse com essa história. A gente não estaria aqui podendo falar sobre isso, né? O poder da leitura e da escrita, o E poder ela da. tem vários, e ela tem várias outras obras. Eu sei disso, várias outras obras. E pensar que esse que a gente estava discutindo mais, né? Foi traduzido em 13 idiomas, né, Clarice? 13 Sim. idiomas, quer dizer, 13 países também abraçaram a obra, né, e quiseram conhecer. E é tudo isso aí, né? A gente está aí para não perder esse foco aí, né? De estar buscando coisas interessantes, vendo que é pena, vale a luta, vale a pena o que você fizer
mudar uma realidade, né? Essa indignação, essa coragem, essa vida, né? Vida. E a gente tem que lutar pela vida, celebrar a vida. Vivemos hoje um momento de morte, mas a vida tem que ser celebrada a cada dia. E quando a gente traz esses personagens, a gente tem essa oportunidade, né? De pensar o quanto a vida é importante, ela vem e nos mostra caminhos infinitos, né? É isso, Fátima. É esperançar, né? Foi até o tema da nossa campanha em 2020, mas é essa esperança que você falou, né? Uma esperança ativa. Não adianta você ficar passivo esperando as coisas mudarem, né? Então, cada um fazendo a sua parte nesse momento da pandemia, usando máscara, podendo ficar isolado, fique isolado, né? Fique em casa, saia somente para fazer o necessário, denuncie as festas clandestinas e vamos fazer, como Carolina falou, né? Espero que 1960 seja melhor do que 1959. Sofremos tanto no 1959 que dá para a gente dizer assim: vai mesmo, eu não quero você mais, nunca mais. Então vá, pandemia, vá mesmo, porque a gente quer viver bem e ver o nosso próximo bem. Então isso vai passar, se Deus quiser, e a gente vai comemorar sempre a vida, né, Fátima? E agradecer a Deus, porque hoje a gente está aqui vivos, né? E solidarizar com todas essas pessoas que perderam seus entes queridos, né, pela Covid. E a gente vai continuar em luta, né? Porque a gente sabe que uma grande parte dessas vidas que se foram foi por conta da negligência de um desgoverno que nós temos no país, né? Então, toda a nossa solidariedade aqui novamente e vamos seguir lutando, porque a gente tem muito o que fazer para tirar Bolsonaro do poder e seus aliados, né, Fátima? Isso aí, Clarice. Eu acho que deu um recadinho, né, Clarice? Foi muito legal. Foi pena que a Fabiana não pôde participar, não conseguiu, Pena né? mesmo. Ela tinha tanta Mas coisa ela para vai falar. ter um outro momento, a gente vai ter uma outra oportunidade, né? E foi muito bom. Eu te agradeço muito esse tempo, a curiosidade aqui para gente. E vamos seguindo esse caminho, né, Clarice? Com essa fé na vida e acreditando que dias melhores virão, com a nossa luta, com a nossa indignação, coragem, e vamos construindo essa esperança aí, né? De cada dia. Uma obrigada mesmo por esse momento, tá? Eu que Um agradeço. abraço grande. Agradeço também. E abraço aos nossos dois companheiros que estão aí, né, nos bastidores. Pois é, não. Tem a Lívia e tem o João que estão aí por trás das câmeras nos ajudando. Agradeço cada dia que eles estão, toda segunda-feira aí presente conosco, né? Ajudando, sendo aí a nossa luzinha. E também todo mundo que esteve conosco aqui hoje, né? E eu acho que é muito importante, a gente está aprendendo, a gente vai aprendendo cada dia, descobrindo novas formas, né? Novas formas de pensar, de amar, de conhecer essa realidade que a gente tem aí. Isso que é importante, né, Clarice? E é isso. Semana que vem, a gente agora vai ter a próxima live nossa, vai ser mais para o final de abril, deve ser dia 20. A gente deve fazer uma. Aí depois, de início de maio, dia 3 de maio, a gente agora vai espaçar um pouquinho, de 15 em 15 dias, porque tem muitos trabalhos no grupo, então a gente está espaçando um pouco, agora fazer de 15 em 15 dias. E a gente fez essas semanas consecutivas, pensando um pouco nesse mês da mulher, né? Homenageando a mulher em várias situações, falamos das conquistas, falamos da saúde, falamos da saúde mental, então sempre focando a mulher no universo. E agora dá esse tempinho, a gente retorna aqui para a nossa nova live, 20 de abril.
que a gente vai fazer a próxima, sabe? E assim a gente vai aprendendo, ensinando, e vamos vivendo. E viva a vida, né? Viva a vida, né, Clarissa? Pois vacina já. Isso mesmo. Obrigada Viva aí, tá, Clarissa? Viva o SUS. Tudo de bom. Obrigada mesmo. Obrigada, Fátima. Um prazer, querida. Tchau, tchau. E para mim foi imenso, sabe? Tudo de bom. Tchau. Para você também. Tchau.